nosso pro mundo melhor. Transformando encontros em laços, experiências vividas em traços. Nesses traços é a manutenção do patrimônio histórico que preserva a história local, mantendo vivas suas tradições. Transformando amanhã. Transformando amanhã. A farmácia Ana Gales, especializada em manipulação e homeopatia, oferece com exclusividade e gratuitamente mais um benefício para você. Uma nutricionista à sua disposição para orientações de como cuidar da sua saúde e beleza através do uso de alimentos funcionais. E isso mesmo, agende hoje mesmo seu horário sem pagar nada e faça do alimento seu remédio. Farmácia Ana Gales, cuidado natural pela vida. 3272-1166. Já dizia um ditado, quem desdenha quer comprar. É isso mesmo. A Pax de Minas tem sempre um concorrente para falar mal, mas quem está no mercado há 29 anos e sempre preocupada com ser associado é a Pax de Minas. Não se deixe enganar por outras empresas que se dizem Pax e querem trocar o seu plano. A Pax de Minas continua no bairro Santa Efigênia e agora também na rua dos Caetés 215, centro de BH. Não troque seu plano por outro qualquer. Quer crescer na sua carreira? Então não perca a chance de começar seu curso superior em 2010. Inscreva-se já no vestibular da FABRAE, Faculdade Brasileira de Ciências Exatas, Humanas e Sociais e com experiência de mercado, infraestrutura moderna e mensalidades a partir de R$419. Olha aquelas duas. Vestibulares.br ou ligue 0800 4444 e inscreva-se. Aniversário Sam's Club. Confira os preços arrasadores. Leite em pó em fases, 400 gramas, por apenas R$7,38 a unidade. Detergente em pó Omo Multiação. Embalagem econômica com 4 quilos, por apenas R$18,96. Bovino sai por apenas R$4,74. Salsichas hot dogs de 500 gramas, por apenas R$3,58 a unidade. Preços válidos até 4 de outubro. Se você ainda não é sócio, não perca. Vale muito a pena ter a carteirinha do Sam's. Acesse samsclub.com.br, o seu clube da economia. 6h40, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Começa o trabalho contra a dengue. Com a chegada do período chuvoso, a preocupação com a proliferação do mosquito aumenta. E Belo Horizonte tem um histórico desagradável. Já há registros de indícios evidentes. A Prefeitura começa a fazer sua parte, mas assim como a gripe subindo, a participação da população também é fundamental para evitar o epidemia. A Prefeitura de Belo Horizonte inicia agora em outubro o levantamento de intensificado do Aedes aegypti para medir a infestação da dengue na capital. Em janeiro deste ano, a cidade atingiu um índice de 3,9%. Frente às baixas de risco de epidemia determinado pelo Ministério da Saúde, que é de 4%. Com o início do período chuvoso, a Prefeitura alerta a população e, segundo o secretário de Saúde, Marcelo Teixeira, número de casos vai depender dos cuidados tomados. Nós tivemos no inverno com temperaturas médias elevadas, agora retoma o período de chuvas, os outros vírus sobrevivem até amanhã, agora, uma vez tendo contato com a água, tendo um ambiente com a temperatura adequada, eles podem eclodir. E aí nós há um trabalho de prevenção em janeiro, que é de ação coordenado pelo prefeito Márcio Lacerda, instituiu um comitê executivo de combate à dengue, que envolve as diversas áreas da administração pública em Belo Horizonte: saúde, educação, limpeza urbana, regulação urbana, guarda municipal. Nós temos reuniões quinzenais para monitoramento das atividades. Fruto desse comitê surgiram fizemos vários mutirões intersetoriais, foram mais de 760 toneladas de material recolhido nas residências. Permite também a nossa ação conjunta com os municípios. Há vários lugares onde nós temos a rua, metade é Belo Horizonte, metade é Contagem, metade é Neves, um lado do córrego é Belo Horizonte, o outro lado do córrego é Sabará. Então nós temos uma realidade que exige uma ação compartilhada. Secretário, nós temos um LIRA agora em outubro. Em janeiro desse ano, Belo Horizonte ficou quase na faixa de risco estabelecida pelo Ministério da Saúde. Como é que vai ser? Quais são as expectativas em relação ao próximo ano, ao final desse ano? O senhor disse que já há risco. A dengue é um desafio permanente do país como um todo. Depende de todos nós. O poder público está fazendo a sua parte, monitorando. Agora em outubro fazemos uma nova pesquisa
exatamente atuarmos, centrarmos os nossos esforços naquelas regiões da cidade onde haja maior infestação, mas é necessário que cada cidadão também esteja alerta e tome uma atitude de vigilância, não é, de compromisso, de verificar dentro do seu espaço, dentro da sua casa, do seu lote, os materiais, garrafa PET, material plástico, móveis acumulados no beiral da casa, cacos de vidro no muro que podem estar acumulando água, a limpeza das calhas, são todas áreas de risco que podem ser locais de multiplicação do mosquito. Ouvimos o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Marcelo Teixeira, repórter Edilene Conquistão. 6h44. Poucos dias depois de anunciar que a gripe suína perdeu força em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde volta a divulgar mortes provocadas pela doença. Em uma semana subiu de 82 para 96 o número de óbitos confirmados pela nova gripe. As 14 mortes confirmadas ocorreram em agosto e setembro, mas o resultado dos exames só foi informado nesta quarta-feira. Os óbitos foram registrados em Araçuaí, Betim, Brumadinho, Caeté, Carmo da Mata, Esmeraldas, Ervália, Matozinhos, Muriaé, Ubapuranga e Virgínia. Ocorreram ainda 2 mortes em Lavras e outra de um mineiro em Paranaiguara, interior de Goiás. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, 71 óbitos são investigados no estado. São 6h45. Em instantes, você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Famílias fogem do centro da capital e deixam espaço para os solteiros. Eu sempre gostei de ver o sol nascer. Aos 20 anos, eu fazia isso antes de dormir. Hoje, eu acordo antes do sol e ainda corro ao encontro dele. A vida é bela, aprecie. O tempo passa, os motivos para viver não. Saúde sempre. Mais um motivo para você ter Unimed. Acesse unimedbh.com.br e crie sua linha do tempo. O pré-vestibular Visão abriu as matrículas para o superintensivo que começa agora no início de outubro. Pré-vestibular Visão, mais de 30 anos de experiência. Pré-vestibular Visão, aulas manhã, tarde, noite ou aos sábados. Pré-vestibular Visão, Rua Caetés 343, fone 32266319. Pré-vestibular Visão, Caetés 343, fone 32266319. Na internet, www.cursovisão.net. Quando você conta com a qualidade do atendimento da Drogaria Brasília, você ganha na tranquilidade e na economia. Ouça só, fralda Dry infantil, pacote super econômico, R$ 26,95. Adoçante Zero Cal líquido 200 ml, R$ 14,95. Fralda Slim geriátrica média ou grande, R$ 8,55. E mais descontos de até 90% nos medicamentos da Farmácia Popular e 30% nas compras à vista. Entrega sem domicílio, sem taxas. Drogaria Brasília, Rua São Paulo 570. Ligue 3272-9977. Você conhece a Irene? Ele é o seu tipo e tá precisando muito de você. Tem sempre alguém compatível com seu tipo sanguíneo esperando a sua doação. O seu sangue pode dar uma nova chance de viver para muitas pessoas. E na véspera do feriado, sua doação é ainda mais importante, porque nessa época o número de acidentes aumenta. Pense nisso. Salve uma vida hoje, doe sangue sempre. Procure o Hemocentro da sua cidade. Fundação Hemominas, Governo de Minas. Sempre perto de você. Senso produtivo, mais variedade, preço e qualidade. Só pensando em você. Fiscal 350 ml, caixa com 18 latas, 21,42. Chute dentro, peça pedaço quilo, 9,80. Leite também integral litro, 1,55. Pão galo no 400 gramas, 5,99. Válido até domingo, 4 de outubro. Vá ao Mercado Central que você encontra há 80 anos. Toda criança tem direito à leitura. Você paixão por leituras. 6h47. Após nesta semana, um assaltante ter sido executado pela vítima no bairro Confim, outro suposto assaltante teria morrido nas mesmas condições no bairro Madre Gertrudes. O homem ainda não identificado tentou assaltar um policial civil que reagiu à abordagem. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Homicídios. Repórter Isabel Guimarães.
Pesquisa aponta que famílias estão se afastando do centro da cidade em busca de lugares mais tranquilos para morar. Os apartamentos vagos estão sendo ocupados por solteiros. Mas a migração dos órgãos públicos do estado para a região norte